Fala, Enfers! Tudo bem? Aqui, professor Giovanni Vicente, em mais um episódio do podcast Fala, Enfers, e muito obrigado aí pela audiência. Enfers, devido aí ao sucesso do podcast, eu quero passar aqui para agradecer vocês por comprar esse projeto e estar acompanhando aí cada vez mais o podcast Fala Enfers. Lembrando que estamos em todas as plataformas digitais, então não tem desculpa para não nos acompanhar. Você pode acompanhar a gente no Spotify enquanto está fazendo sua caminhada, seu exercício físico. Tá indo pro plantão? Spotify tá aí para te ajudar, hein, Enfers? Corre lá nos nossos links e garanta já as suas assinaturas lá. Enfers, lembrando também que o podcast de hoje ele é patrocinado aí pela Estética Bio. A Estética Bio que é uma empresa, uma distribuidora de produtos estéticos para você que quer garantir mais sucesso e qualidade para os seus pacientes. Então você que quer desenvolver mais ainda a sua clínica e não sabe como, entre em contato com a Estética Bio, que lá eles vão ter uma consultoria direcionada para aumentar mais ainda os seus lucros. E hoje, no podcast aqui do Fala Enfers, estou com um convidado super especial que eu admiro pra caramba, uma referência aí no atendimento de urgência e emergência. E é ele, Igor. Tudo bem, Igor? Tudo bem, Giovanni? Obrigado aí pelo convite. Obrigado aí pelas palavras. E eu fico muito feliz de estar aqui hoje conversando com você sobre um assunto que é extremamente importante dentro da nossa prática. Com certeza. Não, eu que agradeço pra caramba, como a gente tava conversando, né? Porque, Enfers, antes de a gente começar a gravar, a gente tem aí os bastidores aí que o assunto já começa a render, Enfers. E é o seguinte, o Igor, ele é enfermeiro emergencista, ele já vai se apresentar rapidinho aí, mas pensa numa pessoa que a gente admira, né? Muitas vezes o profissional excelente, a gente não tem um contato com ele, né? Muitas vezes a gente não trabalha, mas o trabalho muito bem feito e executado faz ele se tornar uma referência, a gente consegue ouvir o nome da pessoa, né? Então é o caso do Igor aí, né? A gente não se conhecia, está se conhecendo hoje, né? Mas a sua referência aí, o seu nome aí, percorre aí por onde você passou. E Igor, você é enfermeiro também, né? Fala um pouquinho aí da sua formação. Obrigado novamente, né, Giovanni? Eu acho que é tudo consequência do trabalho, né? Consequência da atividade que a gente exerce, né? Mas obrigado aí pelas palavras, fico bastante feliz aí pelos elogios. Eu também sou enfermeiro, me formei em 2015 aqui em Ribeirão. E depois que eu me formei, eu fui procurar especializações e pós-graduação para que eu me aprimorasse mais na área. Sempre foi uma área que eu gostei muito, a urgência sempre me chamou muita atenção, né? Então eu fui aprimorar meus conhecimentos, minhas habilidades, fiz um curso de especialização em São Paulo, no Albert Einstein, e depois eu já retornei para Ribeirão, atuando na área, me especializando cada vez mais. Fiz uma especialização em neurologia clínica e foi onde eu me apaixonei ainda mais. Né, fui buscar um mestrado, né, acadêmico depois das 2 especializações, a qual recentemente, né, no mês passado eu defendi minha dissertação de mestrado referente a acidente vascular cerebral. E minha formação ela sempre foi embasada, né, ela sempre foi pautada em não só conhecimento científico, mas treino de habilidades, mais desenvolvimento de habilidades, porque eu acho que o conhecimento ele nunca vai ficar para nós. Né? E a gente acredita, né, os enfermeiros que são multiplicadores, você como multiplicador também eu acredito que tem essa visão, que quanto mais os enfermeiros forem capacitados, quanto mais os enfermeiros forem habilidosos naquilo que faz, a gente só tem a ganhar. E os pacientes que a gente atende só tem a ganhar. Então minha formação ela foi toda pautada na emergência, né? Minhas pós-graduações também sempre foram pautadas na emergência, e hoje eu trabalho tanto na parte acadêmica quanto na parte assistencial. Hoje eu exerço, né, uma função de direção, né, uma função de coordenação, uma função assistencial, e eu sou professor de práticas avançadas em enfermagem do Centro Universitário Barão de Mauá, do curso de especialização em urgência e emergência. Top, caramba. Ou seja, tem um currículo excelente aí, né? Em comparação, eu tô aprendendo um pouquinho ainda, né? 3 anos de formado. Em 2015 eu entrei na faculdade, né? Pra você ter noção. Eu tava saindo, Giovanni. Em 2015 eu tava saindo. Então, em 2015 eu entrei na faculdade, aí deu uma parada por conta do Covid, né? Porque meu último ano foi na época de Covid, então atrasou mais um pouquinho. Aí eu tinha esse objetivo de fazer residência, então eu fiquei mais um ano sem atuar, né, como enfermeiro, então só pra estudar pra residência.
Aí foi nisso daí. Você falou uma palavra muito chave, né? Conhecimento, né? Para mim, conhecimento, ele liberta, né? Eu acho que os enfermeiros ainda precisam romper a bolha, né? O podcast anterior, Calara, né? A gente tava falando um pouco sobre estética, né? O quanto que o empreendedorismo, ele possibilita que o enfermeiro rompa um pouco a bolha. E trazendo essa parte pro assistencial também, o conhecimento eu acho que é uma das pautas aí que a gente vai debater um pouquinho mais, mas acho que ainda falta ainda esse um pouco de conhecimento pro profissional enfermeiro. Eu, falando, recém-formado praticamente, porque 3 anos para mim ainda é recém-formado ainda. Acho que enquanto não dá os 5 anos aí, eu acho que a gente ainda é recém-formado. Eu acho que a nossa formação ainda está um pouco precária, assim, né? Tá um pouco básico ainda a formação ainda do profissional enfermeiro. Não sei qual que é a sua opinião. Uma pergunta. Você já foi diretão já para enfermagem ou você já era técnico de enfermagem? Porque muito se comenta sobre isso, né? Principalmente dentro dos hospitais, né? Uma das principais perguntas, as primeiras perguntas ali, né, que se falam é: ah, você era técnico de enfermagem? Como se fosse balancear se eu ia ser bom enfermeiro, se eu vou ser um bom enfermeiro ou não. Ou você já entrou diretão ou você era técnico? Giovanni, eu fui técnico de enfermagem, sou até hoje, né? Uma vez a titulação, sempre com a Sim. titulação, né? Eu sou técnico de enfermagem também, depois eu busquei a graduação. Eu acho que é importante, né, a gente falar que são duas coisas diferentes, né? São duas categorias diferentes e não dá pra gente generalizar que o enfermeiro que não é técnico de enfermagem tem diferenciação daquele enfermeiro que é técnico de enfermagem, né? São duas vertentes totalmente diferentes. O enfermeiro, ele é enfermeiro. O técnico de enfermagem é técnico de enfermagem. O auxiliar de enfermagem é auxiliar de enfermagem, né? Então, assim, na minha opinião, é, não tem total relação um enfermeiro que já é técnico de enfermagem para o enfermeiro que não é técnico de enfermagem em relação à bagagem que a gente fala, em relação à experiência, em relação à habilidade. Porque são duas categorias diferentes, o aprendizado ele é diferente, né? As intervenções são diferentes e o olhar do enfermeiro é totalmente diferente, né? Então, assim, faz diferença? Pode ser que sim, pode ser que não. Isso tudo vai depender do profissional. Não tem como a gente afirmar que vai interferir a formação técnica na formação do bacharelado ou que não vai interferir. Não Então, tem como a depende do gente, profissional. sem De como dúvida que ele vai alguma, adaptar. sem É dúvida alguma. igual, acho que é o mesmo ponto de vista das faculdades, né? Tanto faculdade privada quanto pública. Para mim, eu acho que o que muda realmente é o interesse do aluno. Lógico que você tem uma faculdade pública, você acaba tendo uns laboratórios melhores, uns campos de estágio um pouco mais melhores, mas para isso nada adianta se você não tiver um interesse de buscar, né? E como que foi o início da sua carreira como enfermeiro? Olha, em 2015, né, quando eu me formei, né, me formei em 14 de dezembro de 2015, né, foi minha colação. E como eu já era técnico de enfermagem, já trabalhava, já tinha o contato com a assistência, eu já sempre, assim, pendi pro lado da emergência, né? Eu sempre gostei desse tipo de atendimento, sempre gostei de atuar com um paciente grave, com um paciente crítico. Então eu me formei em 2015, o que que eu tive de ideia, assim, pra mim? Eu preciso me especializar. Hoje, Giovanni, acho que assim, não dá mais para o enfermeiro ser generalista. Todas as profissões hoje, elas estão se especializando, né? Elas estão indo mais a fundo numa temática, dentro de uma área em específica, e o enfermeiro não é diferente. A gente precisa ser expert, a gente precisa ser habilidoso naquilo que a gente faz. Então, desde 2015, quando eu me formei, eu pensei comigo, eu preciso procurar uma especialização. E uma especialização que corresponda ao que eu queria, né? Na época, em Ribeirão e na nossa região não tinha especialização em enfermagem, urgência e emergência, somente urgência e emergência não tinha. A gente tinha algumas universidades que estendia essa especialização para terapia intensiva, mas não era o meu foco. O meu foco era a urgência e emergência mesmo. E não tinha, né, aqui na nossa região, então precisei buscar fora. Em 2016 eu entrei no Albert Einstein, né? Foi uma instituição que eu escolhi para fazer especialização. Na época eu fiz as provas de residência, fiz prova de especialização e eu optei por fazer especialização, que era um curto período, né? Era mais rápido e que colocava melhor a gente no mercado de trabalho, até por conta dessa expertise que a gente adquiria, né? Então, assim, particularmente, depois que eu me formei, eu já busquei essa especialização, já busquei me
adaptar nessa especialização, porque era uma especialização fora, né? Então, assim, em 2016, depois que eu fiz a especialização, eu já queria atuar dentro da área aqui na minha cidade, né? Fiquei um tempo em São Paulo, um tempo na Grande São Paulo, e depois eu retornei aqui para mim poder prestar assistência naquilo que eu tinha me formado. Depois de 2016, eu já fui procurar outras especializações e outros cursos de aperfeiçoamento, né? Que foi onde eu fiz a especialização em neurologia clínica, com ênfase em acidente vascular cerebral. Logo após, já entrei no mestrado, né, na Escola de Enfermagem aqui de Ribeirão Preto. Gostaria até de mandar um abraço, né, para o pessoal da Escola de Enfermagem aqui de Ribeirão, que me acolheu super bem, né, e que nós conseguimos defender a nossa dissertação de mestrado com bastante louvor aí, né, e a gente agradece todos os orientadores e todos os colaboradores que foram, assim, extremamente importantes para que a gente desenvolvesse esse trabalho, porque o trabalho nunca é para nós, né, o trabalho é para os colegas e para a comunidade, para que os pacientes sejam bem atendidos, né? E depois que eu fiz o mestrado profissional, o mestrado acadêmico, eu já estou planejando o doutorado, né? Já estou planejando o doutorado na área de neurologia clínica, voltado para urgência e emergência. A sua orientadora era a Maria Célia, né? Maria Célia. Então, Maria ela Célia. também me aceitou como orientadora, no ano passado, na verdade. Até dei umas aulas com ela ali de suporte básico para a equipe multi lá, da residência multi lá. E agora eu vou prestar este ano, porque tinha umas coisas que precisava dar uma reorganizada ali no meu pré-projeto, então ela pediu para mim fazer algumas aulas e tal, e voltar para cá. Aí foi aí que ela falou assim, você conhece o Igor? Aí foi também um dos motivos que eu ouvi seu nome, né? Ah, o Igor tal, aí eu tinha visto você quando a gente fez o simulado, que teve o simulado do SAMU no ano passado. Ah, eu fiz parte da organização desse simulado. Foi no mesmo período ali, aí ela acabou falando foi assim, um simulado muito sei interessante. quem é, nunca conversei, mas sei quem é. E, Igor, essa questão, né, de gosto e perfil, né? O gosto para escolher uma especialização na parte de urgência e emergência. Basta eu apenas gostar ou eu tenho que ter o perfil para essa área? Giovanni, não dá para falar que não tem que ter o perfil. Para atender paciente grave, para atender paciente crítico, a urgência e emergência, ela exige não só formação acadêmica, não só habilidade, mas ela exige perfil também. Qualquer área, né, que a gente atuar, não só a urgência, ela exige que o profissional tenha o perfil para estar atuando dentro daquela assistência. Então, assim, na emergência, a gente tem um curto espaço de tempo para tomar a decisão. A gente tem uma distância muito curta entre o erro e o acerto. Claro que não existe assistência perfeita, claro que não existe profissional perfeito, mas eu sempre falo, inclusive para meus alunos, que a gente precisa chegar perto da perfeição. Não vamos chegar nunca, mas a gente precisa chegar perto dessa perfeição. Quando a gente chega perto da perfeição assistencial, a gente consegue entregar uma assistência boa. E para isso a gente tem que ter perfil. E qual é o perfil do enfermeiro emergencialista? Cara, é uma pergunta muito clássica, né? Não só a sua, mas é uma pergunta muito clássica de quem trabalha na emergência e quem quer estar na emergência. O perfil do enfermeiro emergencista, né? Emergencialista, enfim, é ele ter aquela gana de atender. É ele ter aquela vontade de atender o paciente grave e é ele ter aquela expertise de tomar a decisão rápida no tempo adequado. Esse eu acho que é o principal perfil do enfermeiro que trabalha com emergência. E o que você tem visto hoje nos serviços de emergência? Então faz praticamente mais quase 10 anos aí que você atua na emergência, né, como enfermeiro. E como que você está vendo que o perfil desses profissionais que atuam? Porque, ao meu ver, foi o que você acabou de falar, né? A pessoa se forma, muitas vezes está ali no setor, porque, minha opinião, não tem como eu trabalhar num setor de obstetrícia, entendeu? Atender gestante e não ser especialista naquela área, entendeu? Não tem como, né? Assim como não tem como eu trabalhar na UTI, na terapia intensiva e não ser intensivista, porque são visões diferentes. Como enfermeiro generalista, você não tem essa visão. Combinando também, foi o que eu acabei de falar, né? Que o ensino hoje está muito superficial. Então, você não tem muitas disciplinas ali de terapia intensiva. É só aquela pincelada, né, de obstetrícia. É o básico para você, tipo assim, entrar e conhecer o setor e não como atender aquele paciente exatamente, né? Então, ao meu ver, eu acho que tem muito enfermeiro que não é especialista atuando aí nesses setores que necessitam aí de uma especialização.
Como que você vê que está sendo hoje aí? Eu acho assim, Giovanni, a carga horária, né, das especialidades dentro da graduação, dentro das disciplinas de especialidades, elas realmente são muito baixas, ao meu ver, né? Eu passei por isso enquanto graduando e eu passo por isso enquanto docente. Nós temos uma carga horária relativamente curta para trabalhar áreas, né, de especialidades dentro de uma formação, dentro de um processo de formação. E eu acho que isso faz diferença dentro de uma graduação. Por isso que a especialização naquela área, naquela temática que o enfermeiro quer atuar, é de extrema valia. Porque ele vai estudar, ele vai se aperfeiçoar, ele vai realizar treino de habilidades direcionado à área de atuação que ele quer. Né? Então, acho assim, ó, não dá mais pra gente pensar que o enfermeiro é generalista. Ele tem que ser generalista? Ele tem que ser generalista. Ele sai com uma formação generalista. Mas dentro de um campo de atuação que a gente fala, não se tolera mais enfermeiro generalista. A gente tem isso de exemplo em outras profissões, né? Nós temos profissões médicas que já são totalmente especialistas. Nós temos outras profissões que também já são muito direcionadas às especialidades. E por que não nós, enfermeiros, não podemos se tornar esses enfermeiros especialistas dentro de um campo de atuação? E em relação à formação, a gente acredita, assim, que o processo de formação ele tende a melhorar cada vez mais. Eu vejo isso porque eu passei por um processo de formação de 2010 a 2015 e hoje eu estou do outro lado, né? Hoje eu sou facilitador do processo de formação. Então a gente consegue fazer esse comparativo de antes e após o processo de formação. E ao meu ver, tem melhorado bastante em relação às disciplinas com carga horária de especialidades, né? São disciplinas de urgência e emergência, terapia intensiva, centro cirúrgico, né? Que são disciplinas mais direcionadas, estão sendo aperfeiçoadas justamente para entregar, né? Ou para formar o aluno, né? O futuro enfermeiro a estar atuando dentro de um campo desse, né? Com maestria. Você colocou um ponto importante. Na minha opinião, ao meu ver, né? Eu acho que a nossa formação hoje como profissional enfermeiro, ela tá vindo, eu falei isso no outro episódio também, ela tá vindo mais como essa questão de gerenciador do setor do que prestar realmente uma assistência. Eu acho que os hospitais eles estão buscando mais o profissional enfermeiro com uma visão para gerenciar ali o setor, cuidar da parte burocrática, das POPs e protocolos, do que realmente ter um enfermeiro para prestar uma assistência. Não sei se você concorda com essa... Isso é uma visão cultural, né, que se tem do enfermeiro. Que o enfermeiro é mais administrativo, que o enfermeiro é mais gestor, que o enfermeiro ele é responsável por questões mais burocráticas e a assistência ela fica mais para a equipe técnica. Eu particularmente não concordo, tá? Inclusive o Conselho Regional de Enfermagem, né, do Estado de São Paulo, ele tem lá dentro da Lei do Exercício Profissional que quem presta assistência ao paciente grave, ao paciente crítico, é o enfermeiro, né? Então, assim, essa visão que se tem, né, tanto da população quanto de até colegas nossos enfermeiros, que a gente só é destinado a funções burocráticas e administrativas, isso não faz parte da nossa profissão. Hoje o enfermeiro está cada vez mais empoderado em relação a desenvolvimento de técnicas e habilidades, né, e intervenções com o paciente grave. Hoje nós já temos aí enfermeiro passando máscara laríngea, enfermeiro fazendo intraóssea, né? Hoje não se atende AVC sem um enfermeiro, né? Então a gente está se empoderando cada vez mais dentro da assistência e desenvolvendo habilidades e desenvolvendo técnicas assistenciais que são de maior complexidade e que são necessárias para atender o paciente na sua totalidade. Claro, precisa dessa função gerencial, precisa dessa função administrativa e de gestão, né, de todo, não só o setor, mas de um hospital todo, de um ambiente todo. Precisa, mas em contrapartida é necessário ter esse enfermeiro intervencionista lá na porta. Entendi. O que eu acho interessante é que, tipo assim, você trouxe essa questão do empoderamento, né? Mas em que momento você acha que esse empoderamento da enfermagem entrou? Porque eu vejo muito essa questão, tipo assim, de valorização da enfermagem, né? Eu já entrei na faculdade já com essa pauta, né?
Mas quando a gente se fala de valorização da enfermagem, a gente está falando da valorização na parte de remuneração, né? Ao meu ver, a remuneração ela vai ser uma consequência, né, uma atribuição da nossa valorização como profissional, porque eu acho que a sociedade ainda não compreendeu o papel do enfermeiro dentro da assistência de saúde, ao meu ver. E muitas vezes nem o próprio enfermeiro entende muito bem, ó, essa é a minha visão que eu tenho, né? Às vezes o próprio enfermeiro não sabe qual é o papel dele, né? Foi lá, fez a faculdade, aí dentro dessa faculdade inseriu uma cultura dele básica ali, né, que todo enfermeiro, ou seja, enfermeiro padrão, vamos falar isso, né? Ali a faculdade formou um enfermeiro padrão que segue as linhas, ó, você tem que fazer isso, 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 mas não forma aquele enfermeiro que rompe bolhas, né, que consegue desenvolver um raciocínio clínico, né? Vamos falar sobre o raciocínio clínico, a dificuldade que tem dos profissionais desenvolver um raciocínio clínico, né? De fazer aí um processo de enfermagem, dar um diagnóstico de enfermagem. A gente, por exemplo, o diagnóstico aí eu sou contra e a favor, assim, mais ou menos, porque eu acredito que o diagnóstico de enfermagem, por ele ser desenvolvido no sistema de saúde americano, ainda tem essas falhas, a hora que a gente atribui ele para o nosso sistema de saúde, que é um pouquinho mais diferente, eu acredito né? Mas ainda não tem uma formulação, assim, uma opinião formada. Eu sei diagnosticar, eu sei quais são as etapas que eu preciso fazer, eu consigo dar todos os meus diagnósticos de enfermagem para todos os meus pacientes, que muitas vezes, vamos lá, eu vou falando, aí eu vou lembrando algumas coisinhas que eu quero fazer com umas colocações. Passagem de plantão para mim, Igor. Eu acho que a nossa passagem de plantão era uma passagem falha, voltado na assistência de outros profissionais, não na nossa de enfermeiro, né? Porque a hora que você vai passar o plantão, você está passando as condutas que o médico fez, o que o fisioterapeuta fez, quais são os exames que esse paciente fez, entendeu? Mas você não fala quais são os diagnósticos de enfermagem que você colocou, quais foram o histórico do paciente que você colocou, quais foram as intervenções que você fez ali durante o plantão, qual que é o resultado que você está esperando, entendeu? Você não faz. Você não tem essa passagem de plantão. E a hora que você vai passar isso, o próprio colega, às vezes, fica um pouco incomodado, não sabe receber essas informações e volta à pergunta. Mas que médico já fez a prescrição? Tá certo, a gente tem que saber ali da prescrição. Mas e a minha prescrição? Você não quer saber o que eu prescrevi de cuidados de enfermagem? Será que é porque o profissional não tem o interesse ou porque ele não conhece realmente e não domina ali a parte de processo e sistematização da assistência de enfermagem? Eu vejo, Giovanni, eu tenho essa mesma visão sua, né, em relação ao processo de enfermagem e a adaptação do enfermeiro frente a esse processo de enfermagem. E assim, estando na área já como enfermeira há 10 anos e no total já há 14 anos, né, atuando dentro da área da enfermagem, eu vejo que é extremamente cultural da nossa parte perguntar diagnóstico médico, perguntar o que foi feito de antibiótico-terapia, quais foram as medicações que foram feitas, quais foram as respostas desse paciente frente a medicações, e a gente muitas vezes deixa, né, de questionar ou então de indagar o colega sobre os cuidados, né, que é a principal parte da enfermagem. Hoje nós trabalhamos muito com os cuidados, né? A equipe médica, a medicina, ela trabalha com a clínica, né? Ela trabalha junto conosco, mas em uma linha diferente, até por questões profissionais. Então, nessa parte, né, de não só de passagem de plantão, mas de entendimento do enfermeiro, eu acho que existe sim uma lacuna entre as passagens de plantão e entre nós mesmos, né, em relação a entender qual é o nosso papel dentro de um processo de cuidado de enfermagem e como nós podemos pegar esse processo de enfermagem e comunicar ao nosso colega numa passagem de plantão. Eu acho que é mais cultural, né? Nós sabemos que existe o processo de enfermagem, a gente, dentro de um sistema de graduação, nós somos treinados a fazer processo de enfermagem, né? Nós somos habituados a fazer processo de enfermagem, mas quando chega na prática a gente esbarra na cultura, né? Infelizmente ainda existe essa questão. Então eu vejo que não é muito falta de conhecimento, não é falta de preparo do enfermeiro em questões de passagem de plantão, em questões de processo de enfermagem, mas sim uma questão cultural. Claro que com o passar dos anos de formação, de experiência, esse enfermeiro ele vai se tornando mais perito na área,
né? E isso vai acabando... acaba que, assim, deixa ele mais empoderado em relação às passagens de plantão, ao processo de enfermagem e etc. Mas isso não faz com que ele deixe, né, o processo de enfermagem para pensar só no diagnóstico médico. Mas ainda assim existe essas divergências assim, dentro da nossa prática e a gente precisa quebrar essas barreiras, né? Essa questão de perito aí, vamos lá, uma questão que muitos se falam, principalmente nas redes sociais, né, tem bastante debate relacionado a isso, né? O enfermeiro emergencialista, ele ganha essa titulação por ter 10 anos ali atuando na área de urgência e emergência, ou ele é emergencialista a hora que ele faz a especialização e é registrado? Porque muitos se falam isso, né? Não, eu não tenho a pós-graduação, mas eu tenho 10 anos ali na área, então eu também sou emergencialista. Giovanni, isso é um assunto muito complicado, né? Mas a gente precisa falar, né? É enfermeiro emergencista quem tem a titulação. Quem registra a titulação no Conselho Regional de Enfermagem. Um exemplo disso é mestre, quem faz o mestrado. É doutor, quem faz o doutorado. Não é tempo de atuação, não é experiência, não é habilidade que ele desenvolve dentro de um campo de atuação, e sim a titulação, tá? Até mesmo a Sociedade, né, de Brasileira de Terapia Intensiva, né? Antes de você tirar a titulação, você tem que ter realmente um tempo ali. Uma bagagem, sim. Mas mesmo assim você também tem que ser especialista na área, né? Tem essa dificuldade na parte de urgência e emergência, né? Porque era uma área que eu queria prestar a prova para titulação, né? Que eu tava até então. Aí depois, na hora que eu fui ver, não tem, assim... Não tem uma sociedade, não tem. né? Não tem uma sociedade pro enfermeiro se titular dentro da urgência e emergência. Mas, por exemplo, para neurologia, nós temos a Sociedade Brasileira de Neurologia, né? Para ser membro da Sociedade Brasileira de Neurologia, a gente precisa ter um campo de atuação dentro da área, né? E a gente precisa ter uma especialização dentro da neurologia. Mesma coisa dos médicos, né? Os médicos que se titulam dentro da Sociedade Brasileira de Neurologia são neurologistas, né? Então, para a enfermagem é a mesma coisa, tá? A gente tem essa dificuldade dentro da urgência e emergência. Só que a urgência e emergência, ela abrange vários temas, né? Ela abrange a cardiologia, ela abrange o trauma. Hoje nós temos, né, a SBAIT, Sociedade Brasileira de Atenção Integrada ao Trauma, né? Que também filia, né, profissionais para estar junto dentro dessa sociedade. Nós temos as Sociedades Brasileiras de Cardiologia, né, que também são abertas aí aos profissionais que queiram e se interessam em se filiar, né, para ter esse contato mais próximo. E nós temos a parte de neurologia também, que é a qual eu ainda não sou filiado, né, mas pretendo essa filiação aí para mim ficar mais próximo aí dentro dos profissionais dessa área. Mas não existe assim um tempo mínimo para você titular. Existe uma formação para que você receba o título. Porque eu acredito que, tipo assim, a partir de urgência e emergência, voltando a essa questão de perfil, né? Acho que a pessoa, ela mais abrange a parte de urgência e emergência por ser algo mais fácil depois de você conseguir um emprego, talvez. Não, porque foi um debate que a gente estava tendo, acho que foi no primeiro episódio aqui do podcast, né? Que a gente estava falando, né? Que muitas vezes a pessoa se sente mais segura ir para a parte de urgência e emergência, que tem ali mais oportunidade de emprego, vamos dizer assim, né? Do que realmente gostar, né? Ou muitas vezes acaba entrando dentro da urgência e emergência, não vai buscar uma especialização porque apareceu ali a vaga ali e tem essa dificuldade do quê? Eu vejo, ao meu ver, quanto mais eu me capacito, ao meu ver, é mais difícil eu conseguir um emprego, né? Porque eu não sei se os gestores têm medo de toda essa potência, talvez, que ele está trazendo para sua equipe, então ele ainda não entende essa questão de, tipo assim, para mim ganhar o meu jogo de xadrez, eu preciso das melhores peças, então eu vou trazer essas peças para minha equipe, ou se ele tem ainda, assim, muitas vezes dificuldade de compreender, tipo assim, não, ele é bem capacitado, então vai ser difícil de eu colocar ele ali dentro dos protocolos ali da instituição, fazer com que ele obedeça às regras, vamos dizer assim. Não é essa a palavra que eu quero fazer essa colocação, mas acho que é mais ou menos esse... Entendi, não sei. Olha, gestão é algo assim, muito difícil. Cada gestor, ele tem um pensamento, né? É igual técnico de futebol. Tem técnico de futebol que usa uma estratégia. Tem técnico de futebol que usa outra estratégia. Gestor é a mesma coisa, né? Tem gestor que usa uma estratégia X, tem gestor que usa uma estratégia Y. Eu vou te falar por mim,
né? Hoje eu exerço uma função de gestão e exerço uma função assistencial. Para mim, na minha opinião, eu enquanto gestor, eu quero trabalhar com peças, né? Conforme você mencionou, que ganhem o xadrez, né? Eu preciso trabalhar com uma equipe que me entrega um resultado. Mas e aquele profissional que está chegando? Ele não vai ter oportunidade na minha equipe? Vai. Ele vai ter oportunidade na minha equipe, desde que ele se adapte, né, aos preceitos que a gente já vem trazendo assistencial e o que a gente acredita que seja bom para o paciente e para o serviço. Então nós temos hoje os dois lados. O lado daquele enfermeiro muito experiente e o lado daquele enfermeiro que está chegando. Então a gente precisa fazer essa mescla de profissionais e de colaboradores para a gente atingir o nosso objetivo. Então, assim, eu vejo que é um mito quando a gente fala de querer entrar na emergência para trabalhar e depois conseguir atuar em qualquer área dentro de um hospital ou dentro de um setor. Para mim é um mito. Eu trabalho com emergência faz 14 anos. Eu fui trabalhar com terapia intensiva, não me adaptei. Né? Então, assim, quem trabalha na emergência trabalha em qualquer setor? Não. Quem trabalha em qualquer setor trabalha na emergência? Não. Ele precisa de um momento para adaptação e ele precisa de um momento de formação para atuar naquilo que ele quer. Até mesmo o enfermeiro emergencialista, mesmo que ele é especialista, quando ele vai para a parte de trauma, PH e intra-hospitalar, também é totalmente diferente. São coisas totalmente diferentes. Visão diferente, assistência diferente, o seu posicionamento tem que ser diferente. Os protocolos, eles são diferentes. Nós temos um protocolo para o pré-hospitalar, que a gente usa muito o PH-ATLS, e um protocolo para o intra-hospitalar, que a gente usa o ATLS quando a gente fala de trauma, né? Muitas intervenções se cruzam, né, em relação à assistência, são muito comuns, tanto no pré quanto no intra, mas existe algumas especificidades fora do hospital e dentro do hospital. Então, acho que você falou é extremamente importante. O ambiente que a gente trabalha, não só na urgência e emergência, a gente precisa conhecer aqueles protocolos que regem a nossa assistência. Então, são coisas totalmente diferentes, tanto o pré quanto o intra, quando a gente fala de trauma. Eu fiz especialização em terapia intensiva, né? Mas só pra, tipo assim, conhecimento mesmo, porque como eu tava focado nessa questão de residência, então eu não trabalhei no meu primeiro ano de formado. Então, tipo assim, tô à toa em casa estudando lá pra prova. Aí eu tava já fazendo especialização de urgência e emergência. Vou fazer mais uma, fazer duas aí ao mesmo tempo, né? Tipo assim, sou contra e a favor de fazer duas especializações ao mesmo tempo, porque eu acho que você não foca em uma coisa. Mas como eu me conheço, eu sabia que eu ia conseguir ter essa disciplina de estudar ambas as disciplinas, eu falei, então eu vou fazer. Mas setor, pra mim, sem condições. Não rola, assim, sabe? Já sou agitado já, né? Já começa por aí. Você tá num setor fechado, pra mim não rola. Lógico ali que na terapia intensiva você desenvolve muito, assim, um raciocínio clínico, você vai compreender ali o que é o paciente, você tem que ser, enfim, você tem toda ali uma assistência para prestar ali, então eu gosto dessa parte. Mas a urgência e emergência desse fato de você ter que pensar rápido, então eu consigo desenvolver mais rápido o meu pensamento, né? Se planejar não é muito, sim, a minha área, assim, de planejar, não. Agora, a urgência e emergência, você tem que pensar mais rápido. Lógico que tem um planejamento ali da sua assistência de urgência e emergência, mas eu consigo me adaptar melhor. Minha resposta é mais rápida, né? Então, acaba indo pra coisa. Porque terapia intensiva, pra mim, sem condições. E aí, Giovana, acho que você falou um ponto importante que a gente volta lá no perfil, né? É o perfil do profissional tomar essa decisão rápido. É o perfil do profissional ter essa expertise de desenvolver rápido as habilidades, né? E na urgência e emergência a gente tem esse curto espaço de tempo e muitas vezes a gente tem um número reduzido de profissionais para trabalhar em cima daquele paciente ou em cima daquela vítima. E eu trago isso para o pré-hospitalar, né? No suporte avançado a gente trabalha em 3. É o médico, o enfermeiro e o socorrista, né, que também é habilitado para atender pacientes de urgência e emergência dentro da sua categoria profissional. Mas pensa se a gente atende um acidente com 2 vítimas, 3 vítimas, enfim, num suporte avançado. A gente precisa ter essa expertise de reconhecer a gravidade, de avaliar as intervenções, o que a gente faz primeiro, o que a gente faz depois, o que os protocolos dizem, né, para nós. Então, assim, vai muito de perfil. E esse dinamismo que tem dentro da urgência e emergência, ele se encaixa no perfil do profissional. E eu falo isso porque eu também sou assim.
Terapia intensiva, pra mim, é você ficar amarrado num setor sem esse dinamismo, né? Sem essa rotatividade de pacientes, Gente, me incomodava um pouco. Mas é perfil, é meu perfil. Tem vários colegas aí dentro de terapia intensiva que amam a terapia intensiva. Inclusive, eu valorizo muito, né? Porque o tratamento definitivo do paciente crítico, do paciente grave, é a terapia intensiva. sim. Então, ele vai continuar o tratamento dentro de uma terapia intensiva, ele vai precisar de um setor. Muitas vezes, isso é um erro do profissional de emergência, isso é um erro, na minha opinião. É achar que ele é o salvador da pátria. Aí eu fui lá, eu atendi, eu avaliei, eu fiz as intervenções, eu salvei o paciente. Tá legal, você salvou naquele momento. E depois? E a continuidade da assistência? Então a gente precisa valorizar os nossos colegas que estão lá no hospital recebendo esse paciente. A gente precisa valorizar o nosso colega que vai receber esse paciente no centro cirúrgico. A gente precisa valorizar o nosso colega que está lá na terapia intensiva esperando esse paciente para o tratamento definitivo. Então é toda uma equipe, cada um com seu perfil, cada um com sua expertise, com a sua habilidade, pensando no bem maior que a vida daquele doente. E eu vou além, porque você falou dessa questão de continuidade, né? Mas eu acho que tem muita crítica relacionada ao APH, né? Porque a gente fala que, tipo assim, eu acho que o intra-hospitalar, eu acho que ele não entende muito bem como que funciona o pré-hospitalar. A gente tem um cenário instável, né, ali para fazer o atendimento. Então, Não controlado. não controlado. Você tem recursos reduzidos, tanto de equipamentos e mão de obra, né, recursos humanos. Então, tipo assim, é difícil você prestar atenção, porque muitas vezes chega o paciente lá, mas o acesso não é mas é o que deu pra pegar foi este, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que ainda o pessoal não entende muito bem o serviço do pré-hospitalar. Eu já atuei nos dois, o meu perfil ele é mais voltado para trauma. Eu gosto de urgência e emergência, mas emergências clínicas, pra mim, não gosto muito, assim, né? Tirando parada, que eu acho incrível, eu gosto pra caramba de parada, eu acho que eu consigo direcionar muito bem a equipe ali, mas meu perfil mesmo é na parte de trauma mesmo. Acho que é ali que eu consigo me raciocinar, não sei por quê. Eu acho que ainda tem muita dificuldade da pessoa entender qual que é o serviço do enfermeiro que trabalha no pré-hospitalar, né? Porque sempre são críticas, né? A gente sabe, tá nos dois lados da moeda, então a gente sabe, né? Ou é porque você não pegou o acesso, e o porquê que você não pegou o acesso, é porque o paciente veio assim, Então, tipo assim, o pessoal não entende como que funciona esse atendimento lá fora. Então, ao meu ver, falta ainda essa compreensão do que é o APH, né? Não sei. E eu posso te falar uma coisa? Isso vai acontecer sempre. Assim como nós também não entendemos o lado do hospital muitas vezes. Eu também já vivi esses dois lados. O intra-hospitalar e o pré-hospitalar. Né? Hoje eu vivo o pré-hospitalar somente. Mas eu já estive dentro do hospital. E muitas vezes, e isso acontece não por maldade do profissional, mas por falta de conhecimento mesmo de como o pré-hospitalar atua, como que o intra-hospitalar atua. E assim, modéstia à parte, ô Giovanni, vai acontecer sempre, tá? É uma falta de entendimento, o aparecimento dos porquês, o porquê não fez isso, o porquê não fez aquilo, ou o porquê fez isso, né? Isso vai sempre acontecer, mas a gente tem que trabalhar sempre no pensamento, né? E dentro dos protocolos assistenciais que a gente atua, em estabilizar o paciente. Em entregar ele para o hospital estável, que a gente fala, né? Então, dentro do PH-TLS, dentro do ATLS, ele é muito claro quanto a isso. Atende, trata, reavalia e transfere. É os 4 pontos-chave do paciente crítico, do paciente grave. É a gente atender rápido, é a gente tratar o que ele precisa, é a gente reavaliar o tratamento e a gente entregar ele para o hospital estável. Não deu para entregar estável, mas eu atendi, intervi e reavaliei. E eu preciso entregar ele para um tratamento definitivo. Aí são esses 4 pontos que aí é uma coisa que, tipo assim, eu perco às vezes um pouco a paciência, olha que eu vou passar o plantão. Por quê? Eu fiz 4 intervenções do meu paciente, foram 4 processos ali. Ou seja, eu preciso passar esses 4 processos pro enfermeiro que vai receber. Aí onde está o enfermeiro? Não, só passa por um médico para médico e problema resolvido. Não, eu tenho que passar. O médico ali, ele não está passando nenhuma intervenção de enfermagem que foi feita ali. Ele está passando, logicamente, o cenário todo e as intervenções
dele, né? E muitas vezes eu vejo que tem essa dificuldade do colega enfermeiro intra-hospitalar e receber o plantão. Ou muitas vezes quando a gente vai fazer o transporte do paciente, né? Chega lá o enfermeiro, ó, tá aqui a ficha de transferência, eu passei o plantão pro enfermeiro lá, tal X, né? Ele vai para esse setor, pronto. Mas não fala o que o paciente tem, quais foram as intervenções que foram feitas, o que... Tipo assim, eu tô preparando, eu tô tirando o paciente de um local controlado para trazer ele dentro de uma ambulância, que é um cenário ali um pouquinho mais instável, pode acontecer de tudo, né? Então eu preciso de todas as informações, né? Isso me lembra quando eu fui fazer um transporte de um paciente que estava na hemodinâmica de um hospital e ele ia ser internado em outro hospital, né? Na UTCA, na unidade de terapia intensiva de outro hospital, né? Cheguei lá, né? Aí, beleza, o paciente fez a hemodinâmica, fechou. Eu fiquei esperando o enfermeiro vir passar. Aí o enfermeiro só veio, entregou o papel de transferência pro médico, né? O médico já tinha conversado ali com o médico responsável do procedimento, beleza. Aí eu fiquei ali sentadinho ali do lado, ali, sentado não, em pé do lado do paciente lá, esperando o enfermeiro se tocar ali lá para passar o plantão. Aí até que o médico também se considerou. Você não passou o plantão ainda? Você assim, ainda não, doutor. Você, não, então a gente vai ficar aqui até passar o plantão. Se a gente não vai sair daqui enquanto eu não passar o plantão para você. Aí a técnica foi lá chamar a enfermeira. A enfermeira, o que você precisa? É que você me passe o plantão do paciente. Ah, tá. Ó, o paciente fez um cateterismo, teve isso, colocou 2 stents, tá? Como ele é anticoagulado, então ele fez um hematoma, tá? Grande o hematoma aqui na parte onde foi feito o acesso. Eu falei assim, viu que a informação importante que você me deu, ele tá com hematoma. Agora, se ele começar a sangrar, eu sei da onde tá vindo e o porquê tá vindo este hematoma, entendeu? Beleza. Fui transferir o paciente, cheguei o paciente lá no outro hospital. Chegando lá, cadê o enfermeiro que vai pegar o plantão? Aí a enfermeira lá no balcão dela lá, não, a enfermeira do outro hospital já passou já o plantão. Eu falei assim, ela já passou que o paciente parou no meio da rua? Não, o paciente parou? Ah, não sei. Né? Eu tô esperando você vir aqui pra mim te contar qual que foi, porque eu não sou Uber pra transferir, porque eu acho, ao meu ver, né, eu acho que as pessoas têm essa visão, né? Ah, é Uber, vai lá, faz o transporte. Não, mas teve um porquê desse transporte e pode ter acontecido alguma coisa durante o transporte que eu também preciso relatar isso daí. Então eu acho que tem um pouquinho de diferença. E eu não saio do paciente enquanto o enfermeiro não vem pegar o plantão comigo e pra mim passar o plantão. Então eu sempre fico ali e até então os médicos também, depois que eu expliquei isso pra eles, que aí alguns médicos ali que estão comigo ali no plantão, eles entendem assim, não, então vamos ficar aí até ele passar o plantão pra você, Giovanni. Então, acho que tem essa dificuldade um pouquinho aí, no meu ver. É uma realidade, ô Giovanni, que a gente encontra todos os dias, né? Ou por sobrecarga, né, do intra-hospitalar, que na minha opinião não justifica. A passagem de plantão, ela é continuidade da assistência, ela deve ser feita de enfermeiro para enfermeiro. Assim como faz o profissional médico. Ai, mas o técnico não pode receber o plantão? Deve receber o plantão junto com o enfermeiro, na presença do enfermeiro, para a gente poder passar aquelas informações que foram pertinentes ao transporte. Porque o caso realmente ele já deve ter recebido do colega do hospital, nesse caso. Mas a gente precisa passar como que o paciente foi transportado. Como que o paciente se comportou no transporte. Teve que titular droga? Não teve que titular droga? Teve que sedar mais? Não teve que sedar mais? Teve que aumentar a droga vasoativa? Não teve que aumentar a droga vasoativa? Qual que foi as condições do transporte? Como que as condições desse paciente que a gente encontrou e como que está sendo devolvido esse paciente para o hospital? Então, assim, é um pouco mais cultural, né, dos enfermeiros, essa fala, já recebi o plantão, e aí eu volto a dizer, o enfermeiro que é especialista em urgência e emergência, em trauma e naquilo que ele está se propondo a fazer, ele tem um entendimento diferente daquele enfermeiro que é mais generalista. Não estou diminuindo nem aumentando nenhum colega da área, mas o entendimento ele é diferente de quando a gente é especialista de uma área para quando a gente não é especialista daquela área, né? E eu cito um exemplo muito, muito claro dentro da nossa assistência pré-hospitalar, que quando a gente vai passar um plantão, quando vou passar um plantão no pré-hospitalar, de suporte avançado, eu passo desde quando eu encontrei a cena. Como que foi o mecanismo de trauma, como que eu encontrei o paciente, quais são as possíveis lesões, tudo que o PHTLS fala para nós. O colega que não é especialista na área, né, ou então não entende essa importância da passagem de plantão e da gente descrever a cena, ele não vai se preocupar em saber que o cara estava 120 por hora. E eu já escutei de colega, né? Nossa, mas que me interessa saber que a moto estava 100 por hora?
Poxa, uma batida 100 por hora é diferente de uma batida 10, A 10. né? E ele pode evoluir algumas lesões horas depois. Entendeu? Sim, Então, tipo, as possíveis lesões pós-trauma, elas são diferentes de um mecanismo de alta velocidade para um mecanismo de baixa ou média velocidade. Nós temos esse entendimento, mas os colegas muitas vezes não estão tendo esse entendimento. Então, assim, sempre vai existir essa dificuldade, tanto do pré quanto do intra, na passagem de plantão. Mas o que, assim, a minha sugestão, Giovanni, até para o pessoal do podcast aí, para os colegas enfermeiros, é não mudar essa cultura de passagem de plantão. Passem o plantão, passem as informações, exijam sim o colega enfermeiro, a presença do enfermeiro na passagem de plantão, porque isso pode fazer totalmente a diferença no cuidado do paciente dentro do hospital ou fora dele quando a gente pegar para fazer uma transferência. eu sempre tenho dificuldade assim, na passagem de plantão, porque às vezes eu falo demais, né? Lógico, eu me conheço, né? Porque eu quero contar tudo do paciente, mas, tipo assim, ao meu ver, é tudo que é importante, entendeu? Então, tipo assim, eu tô com meu paciente 6 horas, ou às vezes 12 horas, entendeu? Muita coisa ali aconteceu, então eu preciso relatar tudo que aconteceu. Lógico, eu vou relatar isso na minha evolução de enfermagem, mas também você tem que passar ali verbalmente, porque não é todos os enfermeiros que vão lá ler sua evolução de enfermagem. Vamos começar por aí, né? Tem o hábito de ler a evolução médica, mas não tem o hábito de ler a evolução do colega anterior que estava ali prestando assistência. Então, por exemplo, eletro, sempre gostei muito de eletro, sempre tive essa facilidade em lidar, né, com o eletro, então eu acho importante relatar se o paciente apresentou alguma alteração ali, principalmente os pacientes que já têm ali um histórico de arritmia. Aí você vai passar, e a mesma fala, né? E isso me interessa por quê, né? Principalmente em pós-parada, né? Você tem que avisar, né? Ó, o paciente parou comigo em AESP ou em assistoria. Você tem que relatar tudo isso. E as falas geralmente são essas, né? Principalmente resultado de exames, né? Que a gente não tem o hábito de falar, ó, o paciente tá com pH tal, ó, o paciente tá com hemoglobina tal. A gente vai falar, porque eu tenho este hábito também de olhar também os resultados de exame, porque isso também vai influenciar no meu diagnóstico de enfermagem, na minha assistência, né? Mas o colega não tem muito interesse, ele quer saber qual que é o número do acesso, enfim, umas coisinhas que, ao meu ver, não tem necessidade, entendeu? E mudando um pouquinho o foco, né, essa parte da urgência e emergência, tem algum caso que até hoje te marcou, que você chegou a atender? Giovanni, tem muitos casos, né? Mas tem 2 casos assim que até hoje ainda mexe bastante, né, com a gente. Foram 2 casos assim extremamente graves e que o desfecho foi positivo, né? Mas que a cena chamou muita atenção, que a circunstância chamou muita atenção, mas esses 2 casos que eu sempre falo quando me convidam, né, para falar um pouquinho sobre urgência e emergência. Nós tivemos uma criança, né, que foi vítima de atropelamento, uma criança extremamente grave, trauma de abdômen, trauma de tórax, traumatismo craniano grave, enfim, uma criança que realmente a gente lutou contra o tempo e lutou para salvar a vida daquela criança dentro da ambulância de suporte avançado, né? As intervenções foram feitas de acordo com que os protocolos preconizam. Levamos essa criança para um hospital de referência em trauma, né, aqui em Ribeirão Preto, e depois de 45 dias essa criança teve alta, andando do hospital, né? Então a gente conseguiu encontrar essa criança depois, né, e conversar com a mãe, enfim, foi um atendimento que chamou muita atenção, porque foi uma criança que a gente estava até pensando que ela ia evoluir muito mal na nossa mão, e não é isso que a gente espera dentro do pré-hospitalar, né? Então foi um caso que chamou muita atenção, não só minha, mas de toda a equipe, né, e que mexeu bastante com a gente, né? E outra situação, aquele ônibus, né, recentemente, agora no ano passado, né, no final do ano passado, que tombou lá em Monte Alto, Pradópolis, né, e eu era um dos enfermeiros do suporte avançado que foi atender essas vítimas, né? A minha ambulância de suporte avançado foi a segunda a chegar na cena. Então, foi um atendimento que, quando envolve múltiplas vítimas, envolve histórias, né? Então, não só o atendimento clínico, não só o atendimento traumático, ele mexe conosco em relação à complexidade, mas também toda aquela história que envolve o paciente por detrás
né? E eu atendi uma das pacientes que foram retiradas, né, das ferragens, que foi para ambulância de suporte avançado de vida, e a paciente com sangramento arterial, né? Paciente com trauma de membros, enfim, a gente precisava intervir rápido, conter rápido esse sangramento, e a única coisa que a paciente fazia era segurar na minha mão e pedia para não morrer. Nossa. Foi bem assim, é difícil de você não se envolver. Não tem como, não tem como, né? Eu sempre falo, inclusive, para meus alunos assim, ó. A partir do momento que você perder a compaixão e você perder o amor ao próximo, você pode sair da enfermagem, não é nem da emergência. Porque todo mundo fala, né? Ai, o enfermeiro emergencista, o enfermeiro que atua na emergência, ele é frio, ele não tem sentimento. Muito pelo contrário. Na minha opinião, é muito pelo contrário, né? A gente precisa ter sentimento. A gente precisa se envolver com o paciente, mas num certo limite, né? E esse envolvimento, ele tem que acontecer, mas não deve se sobrepor à nossa assistência, né? Não deve se sobrepor aquelas habilidades que a gente precisa desenvolver. Então, esses 2 atendimentos me chamaram muita atenção. Os 2 desfechos foram positivos, né? E foram histórias, né, que mexeram muito comigo, não só comigo, mas com toda a equipe que atendeu esses 2 pacientes. E este de múltipla esclerose em Pradópolis foi um mês depois que teve um simulado na região, né? Foi um mês depois que teve o simulado. Um mês. Eu tava de plantão no intra-hospitalar, aí o grupo do resgate também se prontificou, porque a gente também ia pra lá, né? Ainda até mandei mensagem no grupo, ó, se precisar eu tô saindo do plantão agora, como não ia precisar eu no intra-hospitalar, eu tô disponível pra montar uma ambulância extra aí pra poder ir pra lá, porque eu tava também... A gente se move, né? E a gente se solidariza com os colegas que estão indo para um atendimento de múltiplas vítimas, porque a gente sabe que é um atendimento que exige muito do profissional. É um ambiente que não é controlado, são várias vítimas ao mesmo tempo, então você precisa tomar decisão rápido quem você vai atender primeiro, quem que pode esperar. Isso acaba mexendo muito com o psicológico do profissional. Depois que você faz toda essa triagem, você ainda tem que fazer as intervenções. E enquanto suporte avançado de vida, se você está sozinho numa cena e você é o suporte avançado de vida que se tem naquele local, você precisa avaliar todas as vítimas antes dos transportes, né? Então isso exige muito da gente. Isso exige muito do profissional enfermeiro, do profissional médico, do socorrista, da regulação médica municipal, né? Então nesse dia, né, no dia do acidente de múltiplas vítimas, não só a regional nossa se mobilizou, mas também a central de regulação. Lá na central de regulação do SAMU, já se existia uma grande mobilidade para colocar essas vítimas nos hospitais. O coordenador médico do SAMU saiu da casa dele no domingo, 6 horas da tarde, e foi lá na central de regulação médica para auxiliar e para se colocar à disposição a ajudar, né, os profissionais que ali estavam. Colegas que estavam na base, nossa, do SAMU, eu falo isso porque eu estava em Sertãozinho, né, de plantão, na avançada de lá, e colegas falando, não, já pede pra central passar pra minha viatura que eu vou também, nós somos em 3 viaturas. Ah, e o município ficou descoberto? Não, teve outras viaturas que conseguiram cobrir o município, mas a gente naquele momento precisava dar atenção àquelas vítimas que ali estavam. Então isso mobiliza um grande número de profissionais e isso acaba mexendo com a gente. Né, querendo ou não, acaba mexendo. E isso me faz pensar, né, até um aviso, né, pro pessoal que não é da área da saúde, né, que reclama muito, porque o SAMU tá demorando, porque muitas vezes a gente tá nessas intervenções, né, e o quanto é importante você saber o exato momento que você vai acionar o serviço de ambulância. Eu acho que também que falta um pouco dessa questão de educação em saúde, né, de educar a população qual é o motivo de chamar uma ambulância, porque às vezes as pessoas acham assim, eu preciso ir ali na UPA, não tem ninguém para me levar, né, então eu vou chamar a ambulância, então a ambulância me leva, né, então eu acho que falta um pouquinho aí de conscientização, tá certo que falta também bom senso às vezes ali da população também, né, de compreender, né, mas eu acho que é bom a gente falar um pouco sobre isso para a pessoa ter um pouco também de conscientização, né? Não é qualquer coisa que eu vou chamar o SAMU, né? Tem ocorrências que eu vou chamar o SAMU, tem ocorrências que eu vou chamar o corpo de bombeiro, ou até mesmo, né? Quando você liga, a regulação mesmo direciona para cada tipo de serviço, né? Igual, por exemplo,
2 domingos atrás, na minha igreja, isso lembra um ponto importante que a gente vai comentar sobre infraestrutura, né? O que acontece? Acaba que um dos colegas ali na igreja acabou evoluindo para uma parada, né? Então, a gente iniciou o suporte básico de vida ali, tava no meio do culto. Tava ali no culto ali, né? O senhorzinho, acho que ele tinha uns 65 anos lá, né? Evoluiu para uma parada. Aí, graças a Deus, tava eu e mais um médico, né? Que começou a fazer o suporte básico de vida. A gente sem recursos, só fazendo o suporte básico de vida, a gente conseguiu reverter essa parada, né? Lógico que assim que chegou o corpo de bombeiro, que chegou primeiro, porque era perto da mesma rua, aí já tinha um DEA disponível, então a gente utilizou o DEA. Era um ritmo chocável, deu um choque, mais 2 minutos de RCP, o paciente voltou. E depois disso chegou o suporte avançado de vida, que fez o transporte rapidamente aí, né? Mas é o que eu falo da questão do básico bem feito, né? Quando se faz o básico bem feito, você tem aí uma reversão, você tem uma boa eficácia na sua assistência. Porque muitas vezes, Igor, que eu vejo é que a gente tem muitos hospitais que têm infraestrutura, têm tecnologia, têm recursos, mas não tem profissionais capacitados para gerenciar esses recursos que estão lá. Então, ao meu ver, não adianta nada numa sala de trauma eu ter, por exemplo, um kit de punção intraóssea ali, mas não ter o profissional habilitado para fazer o procedimento. Não adianta eu ter máscaras larinjas ali disponíveis e não ter o profissional habilitado para isso, né? Então, eu acho que tem muito disso, né? Eu acho que tá certo que o hospital ele te dá recursos, mas eu acho que também tem que trazer o profissional juntamente com você. Que leva a 2 pontos importantes. Cabe a quem, né? O hospital capacitar este profissional ou é o profissional que tem que se capacitar para entrar nesse setor? Ô Giovanni, antes de responder essa pergunta, eu até queria te parabenizar, né? E parabenizar o colega médico que estava junto com você. Eu sou de suporte avançado de Sertãozinho, não sei se você sabia. Não. Eu trabalho na USA de Sertãozinho. Também. É de lá? Tá vendo? Coincidências. Eu sei dessa ocorrência, a gente fica sabendo das ocorrências e a gente rastreia as ocorrências mais graves que existem, até pra gente fazer um debriefing dessas ocorrências, né? E assim, cara, claro que o suporte avançado teve a sua parcela de contribuição, o hospital teve a sua parcela de contribuição, mas conhecendo os protocolos de atendimento ao suporte avançado de vida cardiológico, né? Se não fosse vocês ali naquele momento, eu acreditaria que o desfecho desse paciente não seria o que foi hoje. Porque esse paciente tá falando. Tá. Esse paciente já tá acordado. Então, se não fosse vocês ali naquele momento, talvez o desfecho não seria esse. Então, olha como que é a importância a gente saber um pouco de urgência e emergência, da gente estar na área de urgência e emergência, porque a urgência acontece na porta da nossa casa. Então, mesmo não sendo profissional de saúde, a gente precisa ter a dimensão que prestar um socorro, prestar um atendimento inicial rápido, salva a vida do paciente. E nessa perspectiva, esse paciente, assim, é estranho a gente falar, né? Mas ele teve muita sorte, né? Ele teve muita sorte de ter acontecido aquele fato naquele momento e com 2 profissionais da área da saúde do lado dele. E se não fosse isso, os desfechos eu acreditaria que não seriam tão positivos como a gente está vendo que está sendo. Então, parabéns aí a você, estende os parabéns aí, estende o nosso reconhecimento, não só do SAMU, mas eu acho que enquanto cidadão a gente precisa falar isso. Estende esse reconhecimento ao colega médico que eu conheço e já trabalhei com ele, né? Exemplar, e com certeza vocês fizeram diferença na vida desse paciente. E ele só tá com esse desfecho que ele tá hoje porque a intervenção foi imediata e rápida. Então todo mundo teve a sua parcela de contribuição, mas quem iniciou os atendimentos foram vocês, né? No segundo ponto, eu acho que a sua pergunta é muito interessante. De quem que é a responsabilidade? É do gestor? É do profissional? No meu ponto de vista, Giovanni, a responsabilidade de capacitação ela é compartilhada. Ela é tanto do profissional quanto do gestor.
Se eu implemento no meu hospital ou dentro da minha ambulância um equipamento novo, eu preciso fornecer um treinamento daquele equipamento para mim deixar a minha equipe habilidosa para desenvolver as intervenções com o equipamento que eu estou utilizando. Em contrapartida, a gente precisa que o enfermeiro também se interesse por se capacitar em estar utilizando tal equipamento ou estar fazendo tal intervenção. Então eu vejo que não é uma responsabilidade somente da gestão e não é uma responsabilidade somente do enfermeiro. É uma responsabilidade que a gente julga de compartilhada, tanto do profissional quanto do gestor. Certo. Compartilho da mesma opinião. Eu acho que compartilho. Finalizando, que dica você daria para o profissional focado, né? Tanto o aluno, né, que está se formando agora, que quer entrar dentro aí da parte da urgência e emergência, que dica você deixaria para ele e para o profissional que já está atuando aí como enfermeiro emergencialista, mas que se acomodou dentro aí dessa cultura que muitas vezes acaba entrando aí e você não rompe aí a bolha. Porque muito se tem disso, né? Fiz minha especialização, pronto, já sou especialista. Mas tem vários cursos de capacitação, ACLS, PHTLS, ATSN, tem o curso de extensão livre, enfim. Então, eles não acabam se progredindo mais ainda, né? Acho que só a pós-graduação é o suficiente. Que dica você deixaria aí? Eu acho que, antes de tudo, é importante a gente falar, né, Giovanni, que a gente não pode perder a compaixão e o amor pelo próximo. Independente da situação, independente da nossa correria do dia a dia, independente das circunstâncias que a gente encontra na assistência, das dificuldades que a gente encontra na assistência, a gente tem que sempre pensar que a gente está lidando com vidas e a gente está atendendo uma pessoa que é pai de alguém, que é mãe de alguém, que é o amor de alguém, que é filho de alguém, né? E isso pesa muito dentro da assistência de urgência e emergência. Então, antes de capacitação, antes de desenvolvimento de habilidade, a gente nunca pode perder essa compaixão pelo próximo. Eu acho que é um ponto essencial para todos os enfermeiros que estão entrando na área de urgência e emergência e para todos os enfermeiros que já estão dentro desse contexto. Não perder esse amor pelo próximo. Não tem como se fazer assistência sem amor pelo próximo, né? Então, acho que isso é um ponto-chave da gente frisar dentro dessa nossa conversa, né? Porque se sobrepõe além de capacitação e de treinamento e de habilidades. Tendo essa característica, né, o enfermeiro ele deve buscar a sua capacitação, e isso é inevitável, né? Então busque cursos de aperfeiçoamento, busque se interessar mais pelo treino de habilidades, né? A gente sempre fala assim, treine enquanto os outros dormem para nunca precisar dormir. Né? Então a gente sempre fala em treinamento, em capacitação, para que a gente possa sempre desenvolver a nossa assistência aí, pensando no bem maior que a vida. Então, tanto aquele que está entrando quanto aquele que já está na área, treine, que com certeza os desfechos que a gente vai encontrar na assistência eles serão positivos. Isso aí, Igor. Cara, muito obrigado mesmo por aceitar o convite, né? Acredito que para mim você realmente é uma inspiração. Eu tenho várias inspirações que eu conheço. A internet me possibilitou a conhecer vários profissionais de excelência. Então, porque eu não posso também ser um profissional de excelência. Então, é isso que me motiva todo dia. Principalmente, a minha maior motivação foi o que aconteceu domingo, né? É poder salvar vidas, poder utilizar o meu conhecimento, me capacitar cada vez mais para poder fazer a diferença na vida da pessoa e influenciar outras pessoas também a fazer a diferença, né? Porque eu acredito que a gente tem que ser um canal de bênção e também fazer a bênção na vida das pessoas, né? Sem dúvida. Então, é sobre isso daí. Muito obrigado mesmo, tá? Enfers, é isso aí. Então, mais um podcast finalizado hoje, tá? Agradecendo também a Artes do Brasões, tá? Então, você que é universitário, a Artes do Brasão é a primeira empresa brasileira especialista em heráldica universitária. Então, você quer fazer o seu brasão da sua turma, ter a sua identidade visual aí da sua turma de faculdade?
entre em contato com a Artes do Brasão, que lá eles vão ter um atendimento excepcional aí para você. Muito obrigado aí pela audiência, Enfers. Não esqueça de se inscrever no canal. É importante, Enfers. Se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nenhum episódio. Acompanhe a gente também no Spotify e vai acompanhando aí nas nossas redes sociais para não perder nenhuma oportunidade. Deixa nos comentários também o que você achou do podcast de hoje, tá bom? Que depois a gente passa lá e vai interagindo cada vez mais. Muito obrigado, Enfers. Tchau, tchau.